Olá, gente! Antes de iniciarmos essa história de hoje, eu gostaria que vocês deixassem um like pra gente, lembrando que eu faço conto de história desde 2016 e nessa história a gente tá fazendo um monte de pesquisas com relação a isso, são minhas mesmas pesquisas, tá bom? E não deixa de deixar o like pra gente para poder fortalecer este canal, tá bom? Paranormal. Exeter, em 1790, na Johan, Islândia, vou contar sobre casos de vampiros, e esse caso de vampiro apareceu em Providência Jornal Providencial na Romênia. Então, os vampiros já são de ordem antiga. E as pessoas buscam entendimento sobre o que era ser vampiro. E nesse sentido, esta matéria em particular fala de Mercy Brown. Mercy Brown, que vivia na Romênia e que sua família veio toda a falecer. E só sobrou seu pai, sua mãe e seus irmãos, e Edwin, seu irmão. Edwin começa a ser acometido por diversas doenças de sangue. Ele acordava de noite com o cobertor encharcado de sangue, sem motivos aparentes. Presta, atenção nesse sentido, sem motivo aparente, e se sentia fraco, anêmico. Então cogitou-se na redondeza, no povoado, que havia um vampiro na família e que queria matá-los. O pai George, então, faz uma expressão ao cemitério, e diversos colonos vão ao cemitério e abrem caixão por caixão. E lá estava o caixão de Mercy Brown. Foram abrir, quando abriram a sepultura de Mercy Brown para fazer a estaca no coração, a Mercy tinha coágulos ainda, estava com um corpo vivo e parecia que estava coagulando seu corpo. Sua boca saía uma secreção de sanguinolenta. E seu coração, quando foi feito retirar o seu coração, eles retiram o coração da Mercy. E o coração da Mercy ainda estava com o sangue fresco, sem estar coagulado. Então o sangue estava vivo. Mercy provavelmente poderia ser um vampiro ou um ser que estava retirando a vida do seu próprio irmão. Nós não sabemos. Eles imediatamente fazem uma fogueira com o coração e queimam o coração e dão esse coração como chá para Edwin. Só que Edwin não resiste e vem a falecer por uma anemia profunda. O pai, então, publica no jornal que houve uma maldição na família. E aí o pai vive mais 30 anos e não há indícios algum. Tivemos também outro caso na Nova Inglaterra, Sarah Tristgate, que também representava uma família onde estava doente. Ela veio a falecer e todos os membros da família começaram a ficar doentes, um após o outro. Quando abriram o caixão da senhora Sarah, ela estava intacta, suas unhas crescidas, seu cabelo cresceu e seu sangue estava ativo, ou seja, o sangue não estava coagulado. Eles abrem o coração e fazem uma estaca imediata. Quando eles furam o coração da senhora Sarah, ela expira, obviamente por oxigênio dentro do diafragma, mas naquele tempo não se entendia muito bem. E hoje foi feito diversas análises nesse sentido, como pesquisa, que o vampirismo podia ser a raiva, ou seja, os sintomas da raiva antigamente, que as pessoas não conseguiam compreender aquele sentido e achavam que era alguma coisa maligna. Mas não, era só vampirismo a nível popular, mas podia ser os sintomas da raiva que dava insônia e as pessoas ficavam extremamente agressivas e queriam morder as outras. Nós não sabemos, mas os médicos naquela época relataram isso. E esses enredos aconteceram segundo a história de Drácula da Romênia, que era um empalador. Drácula empalou mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de homens em seu castelo, aonde o chão estava totalmente regado de sangue. Diziam que Drácula comia pão molhado no sangue dos seus inimigos, e assim ele criou a fama de um empalador. O vampiro continua na Romênia e diversos casos estão sendo anotados pelo povoado local, e até hoje na Romênia existem cruzes e estacas cravadas no caixão das pessoas, como prova da imortalidade e das maldições que as famílias estão sendo acometidas. Nós não sabemos, mas provavelmente é isso que está acontecendo. E esse caso aconteceu na Nova Escócia. E nós temos o castelo de Tully, na Irlanda, no condado de Fermanagh.
Ou seja, essa história é pavorosa e denomina uma época um tanto medieval em que Roy Magoy, ele entra nesse castelo. É como o William Wallace. Eles estavam cansados daquela realeza e dos comandos da realeza na cidade. Então, o que eles fazem? Eles começam a invadir o castelo dos nobres. E a Mary Hunter era uma nobre também no castelo de Tully. Eles invadem o castelo de Tully, só que a Mary já tinha partido há muito tempo. O que fica no castelo foram 60 pessoas, 60 crianças, junto com empregados e 45 homens. Em um ato de fúria, Rory McCoy, que era um camponês explorado pelo feudo da senhora Mary Hunter, uma guerra escocesa, e pedindo libertação dos feudos para os plebeios cansados, assim como William Wallace, da exploração que diziam que elas praticavam muitas coisas negativas, inclusive coisas com relação à família. Ele toca fogo dentro do castelo com milhares de pessoas. Não se sabe se ele é o escocês, se ele é o irlandês que lutou com William Wallace e o salvou de diversas artimanhas. Mas a mesma técnica de Roy Magory é a mesma técnica que foi usada com William Wallace. Queimar os inimigos dentro da sua própria fortaleza, trancar as portas e incendiar. E ele foi feito isso. O castelo hoje é amaldiçoado, está em ruínas, mas andando perto daquelas ruínas, podemos sentir, mesmo à distância, os gritos, a dor e o sofrimento imposto por aquelas pessoas naquele lugar ali. Os ventos que sopram no ouvido naquela montanha, naquele lugar, denotam que o castelo continua até hoje em uma situação de total destruição e gritos pavorosos. Muitas pessoas morreram naquele lugar e demarcaram aquele lugar. E nós temos o cemitério de Tower Hamlet, que foi colocado um dos maiores, os sete magníficos. O cemitério tem 350 mil pessoas. É uma verdadeira cidade em Londres. Esse cemitério dos sete majestosos é impressionante e não é à toa. São diversas sepulturas de nobres e góticos da era gótica que utilizavam mármore, que começaram a utilizar tumbas elaboradas e sarcófagos elaborados com mármore e esculturas. E esse cemitério está no centro de Londres e pode ser visitado como um jardim, como um parque de florestal. Ele é imenso, tem sepulturas de todos os lados e espíritos andam constantemente ali. Há em árvores coraçõezinhos e objetos de magia com relação às pessoas para a evolução de suas almas, aos ricos e aos pobres misturados, aos franceses que vieram para trabalhar na Inglaterra e morreram de doenças e estão naquele lugar. Os doentes também do castelo de Charterhouse estão também naquele lugar. E por incrível que pareça, aquele lugar existia em 1780, existia uma torre onde as pessoas vigiavam, os vigilantes vigiavam as depredações das sepulturas. As sepulturas eram profanadas, colocavam uma corda e puxavam o cadáver dos mortos para fazer exames e fazer necropsia a nível da ciência, os médicos e de necropsilia. Não se sabe, mas essa época foi a época de Jack Stripador e existe ali o doutor Ralph Leon, que observou na sua sepultura que está até hoje lá, ele observou, ou foi o primeiro a observar o corpo de Mary Ann Nicole, que não tinha sangue, e a Mary, as primeiras vítimas do Jack. E incrível que pareça, o corpo das duas não continha nenhum tipo de sangue. Ele as esfaqueou no pescoço, abriu seus abdômenes e não tinha resíduos de sangue. E provavelmente o Dr. Liu disse que era o resíduo da roupa que enxugou todo o sangue. Nós não sabemos. Ou será que Jack era um vampiro ou era um cientista que estava fazendo manipulações?
Esse cemitério é conhecido por esses tipos de artifícios e artimanhas, aonde os corpos eram profanados. E se você fosse pobre, de origem pobre, sua família não reivindicasse ou não tivesse sua sepultura cuidados, não, eles eram pegos e colocados naquele lugar ali para serem experiências laboratoriais daquela época, para rever a situação de doenças e possíveis males cadavéricos. E órgãos também, feito exames de órgãos. E este cemitério contém diversas personalidades daquela época, desde juízes a promotores, a pessoas simples, e foram feitos, e há diversas aparições também. Então o lugar é fantasmagórico, são corredores e mais corredores de lápides e estradas, está totalmente abandonado, mato por todo lado, mas você sente a presença dos espíritos, dos zumbis, dos espíritos que estão ali. E parece que não estão sendo tratados como deveria, como um cemitério. O cemitério hoje não aceita mais nenhum tipo de enterro. Então, os que estão ali já antigamente pelo tempo e pelas experiências. E são pessoas notórias, mas são pessoas que já são esquecidas e estão dentro da história, porque possuem 7 magníficos, provavelmente. E virou um lugar onde as pessoas fazem magia, colocam oferendas e estão andando como um parque florestal. Incrivelmente, um parque florestal no meio da cidade, eles encaram aquele lugar como um parque florestal. E você pode olhar que os espíritos estão ali a todo instante. Debaixo das árvores, nos cantos das lápides, os espíritos estão ali. E as pessoas acabam, que são médios sensitivos, não sabendo se é um espírito ou se é um corredor que está fazendo uma maratona ali dentro. Nós não sabemos. Mas provavelmente é um espírito que está ali e está aparecendo na filmagem. É um espetáculo magnífico e vale a pena você ver. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente contadora de histórias e paranormal. Não deixa de deixar o seu like pra gente e obrigado por sua atenção. Fica com Deus e o coração, gente. Tá bom?